A gente tem que pensar jogo a jogo, né? Degrau a degrau. Ontem eu conversei com alguns jogadores e eles estavam cansados. São jogadores que vêm num ritmo muito grande, jogando praticamente quase que todas as partidas. E aí é hora de o treinador entrar em ação. Parar, pensar, conversar, trocar ideias, falar com o fisiologista, departamento médico e dar uma segurada em alguns jogadores, como a gente fez hoje. A cada jogo a gente vai pensar. A gente vai conversar com os independentes, se é Campeonato Brasileiro, o Libertadores, o Copa do Brasil. A gente quer que todo mundo esteja pronto, mas vai chegar uma hora, como aconteceu hoje, que jogadores vão pedir para ficar de fora também devido ao cansaço. O que não pode é a gente colocar em campo jogadores que estão cansados, com a musculatura pesada, e de repente um deles sofreu uma lesão mais grave e ficar 2, 3 semanas parado. Então, eu tenho conversado bastante com os jogadores. No momento que eu senti que um ou outro, independente da posição, eu achar que é hora de dar um descanso, nós vamos descansar, como a gente fez com o Isla, por exemplo, contra o São Paulo. Hoje ele já voltou, correu bem os 90 minutos, é isso que a gente quer. Que o jogador descanse quando é necessário, para que ele possa produzir tudo que ele possa e pode na próxima partida. Wesley Ramon, Portal Urubu Interativo. Renato, boa noite. Você chegou a 5 vitórias consecutivas, igualando ao Cuca em 2009. O que dizer desse início avassalador no comando do Fla? Os méritos todos são do grupo. Eu procuro com a minha experiência, com o pouco tempo que eu tenho de treinamento, principalmente tenho treinado eles muito na parte tática. Mas o desempenho, quem entra em campo e faz são os jogadores. Então, os méritos são deles. Eu não estou preocupado em atingir uma meta que foi a de hoje igual a do Cuca, ou passar na próxima partida. Eu acho que o mais importante de tudo é a gente buscar sempre as vitórias, como a gente tem feito. São 5 vitórias, mas é importante que a gente venha avançando no Campeonato Brasileiro. Hoje a gente deu um passo importante na Copa do Brasil. A gente trabalha sempre para buscar as vitórias, mas eu já falei uma vez e volto a repetir. Daqui a pouco acontece com qualquer time, daqui a pouco a gente vai tropeçar. Mas o importante é que a gente tem dado continuidade no trabalho, sempre jogando para vencer. E a gente tem conseguido essas vitórias justamente porque a equipe tem feito o que é pedido para eles dentro do campo, e eles dentro do campo têm realizado com sucesso. Rafael Melo, canal Rafa Melo. Renato, parabéns pela vitória. É o melhor início de um treinador no Flamengo neste século, com 5 vitórias, 21 gols marcados, 2 sofridos, uma classificação para as quartas da Libertadores, uma encaminhada para as quartas da Copa do Brasil. Quão longe esse time pode chegar sob seu comando? Eu sempre elogiei o grupo do Flamengo. Aonde a gente vai chegar, eu não sei. Eu quero chegar no topo de todas as competições. Eu gosto da volta olímpica, eu gosto de vencer. É isso que eu passo quase que diariamente pro meu grupo. Mas é o que eu falei, é degrau a degrau. A gente tem que pensar sempre na partida que aconteceu hoje, e a partir da manhã a gente já pensa no Corinthians, sempre em busca de vitórias. Quando eu falo degrau a degrau, é passando, por exemplo, de fases como uma Libertadores, como uma Copa do Brasil, chegando no pelotão da frente no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo, na chegada, ele é muito forte. Torcendo mais do que nunca para que eles possam reabrir mesmo o Maracanã, como eles estão falando, pelo menos com 50% da torcida em breve, porque, sem dúvida alguma, o nosso grupo ele é muito forte e vai ficar ainda muito mais forte com o apoio da nossa torcida no Maracanã. Monique Danello, TNT Esportes. Renato, boa noite. O quanto essa goleada foi importante para que você pudesse dar oportunidade para alguns jogadores hoje também, como o caso do Rodinei, que pouco tem entrado desde que voltou? Todo jogador do grupo do Flamengo ele é importante. Isso eu falo diariamente para eles. Estejam preparados. O Flamengo está disputando 3 competições dificílimas. Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Eu preciso de todo mundo. E para isso todo mundo tem que estar preparado, porque nós temos problema de lesão, temos problema de cartão, temos problema às vezes de cansaço, ou mesmo na parte tática que o treinador quer mudar. E essa confiança que me passa o jogador para que eu possa mudar. Seja desde o primeiro minuto, seja durante a partida, ou seja para fazer algumas mudanças para a próxima partida. Então é por isso que eu falo, para eles estarem preparados.
E isso eles têm feito, tanto é que eu tenho mudado, tenho trocado alguns jogadores, tenho colocado durante a partida e todos eles têm dado conta do recado. Esse é o objetivo do grupo. Letícia Marques, coluna do Fla. Boa noite, Renato. Quando você ainda estava no Grêmio, tentou a contratação do Pedro. Hoje, no Flamengo, você tem esse jogador à disposição, mas ele ainda não ganhou tantos minutos, tendo atacantes como Vitinho e Michael mais à frente. Mas hoje ele foi acionado no início do segundo tempo. Como você pretende dar mais espaço a este atleta nos próximos jogos? O Pedro é um jogador que eu admiro bastante. Ontem mesmo eu estive falando alguns minutos com ele. O Pedro é um jogador que eu falei, infelizmente, hoje ele joga numa posição que nós temos o Gabriel. São dois grandes jogadores. Tem jogos de início ou durante a partida, como aconteceu hoje, que eu posso encaixar os dois. Porque no momento que a gente joga com dois extremos abertos, como a gente joga com o Bruno Henrique e com o Everton, mais o Pedro, no caso, e mais o Gabriel, o nosso meio-campo fica muito exposto. Isso não quer dizer que eles não possam jogar juntos. É que eles têm praticamente quase que as mesmas características. Então a gente não pode se expor tanto ao adversário. O Pedro, ontem eu falei para ele, o Pedro é um jogador que é de nível de seleção brasileira também. Ele é um jogador muito inteligente, muito técnico. E sempre dentro do possível ele vai ter o espaço dele aqui no Flamengo também, sem dúvida alguma. Então a coisa que eu mais quero é dar mais oportunidades para o Pedro, mas eu volto a repetir, o Flamengo ele é farto de atacantes, e atacantes a nível de seleção brasileira. Mas tem espaço para todo mundo, o que eu falei, são 3 competições, ele tem entrado nos jogos, daqui a pouco ele começa uma partida, daqui a pouco descansa o outro. O importante é o jogador estar preparado para quando ele receber a oportunidade, ele entrar em campo e ajudar a equipe. Fernando Saraiva, TV Globo. Nossa câmera captou o Gabigol dizendo 2 vezes ao ser substituído: o combinado não sai caro. Parecia irritado. Você combinou algo com o Gabigol? O técnico precisa combinar substituição com o jogador? Não, ele não sai irritado. É o chatão do grupo. Ele é chato de manhã, chato de meio-dia, chato à tarde, chato à noite. Ele é chato o dia todo. Ele é 24 horas. Brinca. E ele é um dos jogadores que não gosta de sair. Mas aí cabe ao treinador, até porque o treinador sempre tem que pensar ali na frente. Eu havia dito para eles no intervalo do jogo que eu iria fazer algumas trocas no segundo tempo, até porque para dar oportunidades para jogadores que não vêm jogando tanto e para dar ao mesmo tempo descanso para alguns que vêm jogando seguido, e ele é um deles. Porque no domingo nós já temos outra partida importantíssima pelo Campeonato Brasileiro, e é importante, no momento que uma partida está decidida, eu procurar mexer, descansar alguns jogadores justamente para tê-los inteiros no próximo jogo. Chatão ele vai ser, não tem jeito, mas deixa que o treinador sabe lidar não só com ele, tem mais uns 3, 4 fominhos aí, que não gostam de sair, mas tem que sair. Não tem cláusula no contrato que não pode tirar. Mas aí sempre com jeitinho, conversando com eles. Eu já fui jogador, já falei isso para eles. Eu também não gostava de sair. Mas tem hora que eles precisam sair justamente para descansar e dar oportunidade para o companheiro também que está entrando. Gustavo Henrique, canal Gustavo Henrique dando choque. O Flamengo está renatizado, Renato? O Flamengo é o Flamengo. O Flamengo ele é muito forte, é aquilo que eu falei. Eu vim para ajudar e acredito que eu tenho ajudado, mas os méritos todos são dos jogadores. É aquilo que eu falo, converso bastante com eles, mostro bastante vídeo, volto a repetir, o pouco tempo que eu tenho para treiná-los, eu procuro treiná-los muito na bola parada, a favor, contra, a colocação deles, principalmente a parte tática de toda a equipe, justamente por falta de tempo. Eu gostaria de ter um tempo maior, mas infelizmente no momento isso é impossível. Justamente por causa das competições que o Flamengo disputa. A cada 3 dias, praticamente, a gente está em campo e fora as viagens. Então, é por isso que eu preciso de todo mundo. Mas, dentro do possível, aquilo que eu falo. Eu procuro ajudá-los no máximo, em todos os sentidos. Mas eu volto a repetir, os méritos todos são dos jogadores, porque quem entra em campo são esses. Não adianta o treinador mostrar, ensinar, corrigir, pedir, se os jogadores entram em campo e não fazem. Então, são jogadores inteligentes, aquilo que eu falei, jogadores a nível de seleção brasileira, seleção de seus países também. Me sinto orgulhoso.
entrar. Não é porque hoje estou aqui há já 2, 3 semanas. Desde o primeiro dia eu falei, estava muito feliz, realizei um sonho, até porque o meu grupo ele é muito bom. Mas a gente sabe que no Flamengo a cobrança ela é muito grande. É sempre ganhar, próximo jogo se tem que ganhar. Aí no terceiro jogo, sim, você tem que ganhar de novo. Faz parte, eu gosto desses desafios, mas os méritos são deles. Dentro do possível, sempre procuro corrigi-los, nesse pouco tempo que eu tenho tido, mas que são pontos importantes que a gente tem corrigido e a gente não tem dado muita chance ao nosso adversário. Lucas Ferreira, Diário do Fla. Mais uma vitória e mais uma goleada. Um ataque que criava, mas não marcava tanto. Hoje é fatal quando chega na frente. Aqui você considera isso? Mais treinos ou a demonstração de confiança que você dá ao jogador? É tudo. Treinos, confiança, papo, correção dos vídeos e, acima de tudo, aquilo que eu converso com os jogadores. Uma das coisas principais que eu falo para os meus atacantes é que ali na hora eles precisam ter a tranquilidade de decidir para fazer o gol, para dar o passe, para fazer a jogada. Por quê? Porque eles estão numa área que o perigo é do adversário, o desespero é do adversário. Então eles não precisam se precipitar. Essa confiança toda que eu dou é justamente para eles tentarem a jogada, o drible, o chute, o passe para o companheiro, sem desespero. Volto a repetir, o desespero é sempre do adversário. Então eles estão tendo até aquela tranquilidade necessária para realizar a melhor jogada, para o chute, para o passe, enfim. São jogadores que sabem fazer gols e isso que é o mais importante.